Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milton. O propósito do nosso programa, leitura e pregação da Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a leitura de hoje está em Atos, capítulo 2, versículo 1. Amém? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada agora. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo, que eu sou seguidor do Senhor Jesus. Entra aí, Rádio Palavra Viva, /Milvio, no YouTube, onde eu posto as pregações que eu faço, é Bíblia Sagrada, sem placa de igreja, sem CNPJ. Entra aí e seja um seguidor da palavra do Senhor Jesus. Amém? Em Atos, o capítulo 2, versículo 1, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então eles permaneceram, perseveravam em orações e súplicas. E de repente veio do céu um som. Eles ouviram um som vindo do alto, do céu, como de um vento veemente e impetuoso, como se fosse um vento muito forte. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E esse som encheu a casa toda, e todos ouviam o som. E foram vistas, nesse momento, por eles, línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, essa língua que veio, foi repartida sobre todos eles, como línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um deles recebeu naquela hora aquela língua, aquele dom de línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então cada um deles começava a falar em outra língua. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, estavam em Jerusalém habitando judeus, vários judeus, religiosos de todas as nações. Eles eram judeus, moravam em outras nações e estavam ali. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Então o povo todo veio correndo ver o que era aquilo, porque o som era alto. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então o povo que tinha vindo congregar ali, os judeus de outras nações, ouvia eles falando na língua de cada um daqueles que haviam vindo. E todos pasmavam e falavam, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles não são galileus? São daqui da Galiléia? Como é que eles estão falando a minha língua? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Glória a Deus. Olha aí, é o dom de língua estranha, o dom de línguas. Falando em outro idioma. É a mesma coisa de você receber o dom de língua e está pregando para uma pessoa em inglês, em francês, em espanhol. Entendeu? E era o que aconteceu com eles. Receberam essas línguas como de fogo, repartida, cada um deles, depois de clamar e orar e buscar, e pedir, e clamar e orar e buscar, receberam. Mas por que eles receberam a evidência do batismo do Espírito Santo aqui com línguas estranhas? Para que todos crescem no Senhor Jesus. O sinal, o batismo no Espírito Santo, a evidência do batismo, ela é dada de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer dar para que as almas se convertam. Os dons não é feito para você usar com você. Você vai ter o dom de cura se não for para curar os outros, irmãos? Amém? Você vai ter o dom de profecia para profetizar para si mesmo? Você vai ter o dom de palavra de sabedoria para falar consigo mesmo? Pelo amor de Deus, irmão. Os dons foram dados para serem usados para as outras pessoas, para ganharmos almas para o Senhor Jesus. Então o dom de línguas foi dado para que pregassem aquelas pessoas na língua pátria deles, que estavam ouvindo. E cada um os ouvia na sua própria língua. E entendia o que falava. E houve aí mais um milagre. Porque várias pessoas falando várias línguas e várias pessoas ouvindo, vai se misturar e vai bagunçar o que se ouve. Mas cada um só ouvia o que se falava na sua língua. O outro ouvia na língua dele, o outro na língua dele. E não havia um som atrapalhando o outro som das vozes. Olha o milagre de Deus. Então, por que a evidência nesse batismo aqui foi o Espírito Santo? Foi o dom de línguas. Porque era o que mais
seria útil naquela hora para que as almas se convertessem. Quando Pedro pregou aqui, você vai ver o tanto de alma que se converteu, né? Glória a Deus. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos batizados, que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, todos ouviam na própria língua. Cretenses e árabes ouvindo na própria língua. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aleluia. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo um para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de vinho, de mosto, de bebida alcoólica, estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém. E aí o dom de línguas baixou o som, e ouviram a pregação. Homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isto, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, ó, mais uma vez, o povo judeu, a profecia cumprindo aqui. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Cumpriu mais uma palavra, como está escrito, provando que o Senhor Jesus, Yeshua, é o Messias, o ungido, o Emanuel, Deus conosco. Amém? E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é isso aqui que nós temos a oportunidade, irmão. Nós recebemos essa palavra, eu recebi ela em 95, e na verdade eu recebi quando eu tinha 11 anos, mas eu não consegui permanecer porque eu era menino. Mas em 95 eu recebi a palavra, e eu invoquei o nome do Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E eu invoquei e fui salvo. E tenho meu nome escrito no livro da vida. É por isso que eu compartilho a palavra, para que você também tenha direito à salvação, meu querido. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Acalmou a tempestade, eles sabem. Ressuscitou mortos, eles sabiam. Curou leprosos, cego, surdo, mudo. Expulsou vários demônios. E todos eles sabiam disso. Esse mesmo Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as obras, as dores da morte. Deus ressuscitou o Senhor Jesus, pois não era possível que fosse retido por ela. Glória a Deus. A morte não tinha poder de reter o Senhor Jesus lá. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor. Davi disse que o Senhor Jesus era Senhor dele. Porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança do Senhor Jesus que eu vejo. O Senhor Jesus, Davi, que foi rei de Israel, irmão, chamou o Senhor Jesus de Senhor. E disse ainda mais: por isso a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida com a tua face, me encheras de júbilo. Glória a Deus. Homens e irmãos, seja lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi,
que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Então o rei Davi morreu, foi sepultado, e entre nós até hoje ele permanece morto. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Então foi prometido que da descendência dele sairia aquele que iria ser o Cristo, o Salvador. Na verdade, o Cristo é a palavra inventada pela Igreja Católica, mas serve hoje como sendo o Messias, o ungido, o Emmanuel, Deus conosco. E antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Então Davi falou que o Senhor Jesus não ia deixar ele ir para o inferno, e nem a alma dele ver a corrupção. E Deus ressuscitou a esse Jesus do que todos nós somos testemunhas. Nós vimos que ele ressuscitou. Eu vi a marca na mão dele, eu vi o furo do lado dele. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou este que vós agora vedes e ouvis, que é o Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, Davi disse que viu quando Deus disse para o Senhor Jesus, assenta-te à minha direita, Jesus. Saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus, aleluia. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Glória a Deus. E eles começaram a crer no Senhor Jesus. Judeus, irmãos, crendo no Senhor Jesus naquela época como o Filho de Deus, o Messias. E depois conseguiram se perturbar a mente para não crerem de novo. Creia no Senhor Jesus, meu irmão. Olha o cumprimento da palavra, de toda a escritura que está lá atrás em Isaías, em Jeremias, que está em todos os lugares, no livro de Reis, em Samuel. Está tudo se cumprindo, irmãos. No Senhor Jesus, tudo se cumpriu na verdade. Basta você comparar, você vai ver que cumpriu. Leia o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, procurando o cumprimento, e o livro de Atos aqui, procurando o cumprimento das promessas a respeito do Messias, de Yeshua, o Filho de Deus. Você vai ver, meu irmão judeu, que o Senhor Jesus voltou. Meu amigo judeu, para ser meu irmão, você tem que confessar o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Amém? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados o que bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3 mil almas. Viu por que foi dado o batismo com o Espírito Santo naquele dia com a língua estranha, irmão? Para que 3 mil almas se convertessem ao Senhor Jesus. E não como prova que só a língua estranha é o batismo do Espírito Santo. Essa visão está errônea. Leia em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver Paulo explicando lá que nenhuma parte do corpo é mais importante que a outra. Qualquer uma delas é evidência do corpo. Então ele falava sobre o batismo no Espírito Santo. Qualquer uma dos 9 dons é evidência do batismo. Foi batizado com o Espírito Santo. E eu quero te lembrar que não tem uma passagem na Bíblia que mostra o Jesus falando em línguas. Tá bom? Então toma cuidado quando você falar que é uma pessoa que não fala em línguas, porque não é batizada com o Espírito Santo. Toma cuidado. Tá bom? De sorte foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E o povo se converteu de verdade, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória a Deus. Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas se faziam, sinais também se faziam, cura, expulsar demônios. Tinha um monte, irmão, de sinais e maravilhas. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, fazendo a obra de Deus, compartilhando as coisas, ganhando almas para o Senhor Jesus, congregando, orando, suplicando.
E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Então eles não traziam dízimo, você não vê ninguém aqui trazendo dízimo. Eles vendiam e repartiam com o povo, que passava fome naquela época, e todos tinham o que comer. E perseverando unânimos todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então eles repartiam o pão, unânimes na mesma visão, seguindo o mesmo Senhor, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, na mesma comunhão, na mesma direção, na mesma unção do Espírito Santo, na mesma palavra, que é a Bíblia Sagrada. Perseveravam unânimos todos os dias, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Glória a Deus, aleluia. A igreja do Senhor Jesus, sem pôr placa, sem criar um nome, sem ter denominação, sem ter CNPJ, irmão. Eles reuniam no templo, mas todos como ovelhas do Senhor Jesus. E louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, os apóstolos, os discípulos, os crentes, e todos os dias acrescentava o Senhor às igrejas, aqueles que se haviam de salvar. E todos os dias as pessoas iam se convertendo ao Senhor Jesus, entregando a sua vida a Ele. Que você possa ser um desses, que você possa crer no Senhor Jesus no dia que se chama hoje e no momento que se chama agora. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, antes que seja tarde, antes que você não tenha prazer na sua vida. Amém? Eu vou te ensinar agora como você faz para se juntar à igreja do Senhor Jesus, para ser alguém que tem um nome salvo, que tem um nome escrito no livro da vida, para que você saia da condenação eterna para a vida eterna do Senhor Jesus. Eu vou te ensinar agora. Para tudo que você estiver fazendo, repete comigo aí. Tudo, vem cá, olha para a tela e repete comigo. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Ó Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Perdoa os meus pecados. Entra, Senhor, em meu coração e faz morada em mim. Ó Jesus, guarda em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Que o teu Espírito Santo habite em mim e lembre-me da tua palavra sempre. Que o meu nome seja escrito no livro da vida, Senhor. E, Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E me recebe agora como teu servo, Senhor, como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Irmãos, que Deus continue te abençoando. Você fez a coisa mais certa da sua vida, que é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí. Entra aí no Google, no YouTube, escreve aí Rádio Palavra Viva, /me ouviu o meu nome. E lá tem centenas de pregações. Escolhe uma pregação para você ouvir, porque é pela palavra que somos salvos, que somos libertos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Eu não prego placa de igreja, eu não prego nome de igreja, eu não prego CNPJ de igreja, nem peço dinheiro de ninguém para nada, tá bom? Vamos fazer a alma do Senhor Jesus sem cobrar nada. Amém? Que o Senhor Jesus te dê força aí e que você se fortaleça na fé, que você venha seguir o Senhor Jesus e Ele vai te levar onde Ele quer. Você seguindo a Ele, ouvindo a palavra dEle, Ele vai te levar para a igreja que Ele quer que você congrega e Ele vai te levar ao batismo nas águas. Amém? Depois do batismo no Espírito Santo e vida que segue na presença do nosso Deus. Amém. Irmãos, receba aí. Senhor Deus abençoe a todos nós que ouvimos a Tua palavra, agora que fomos abençoados pela Tua palavra. Que o Senhor fortaleça, que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida, que o Senhor cure enfermidades, restaura a vida das pessoas, restaura a situação financeira, liberta das invejas, dos julgos, das maldições. Em nome do Senhor Jesus, cada pessoa que converteu agora, em nome do Senhor Jesus, e que as pessoas que ouvirem essa pregação possam cada vez mais se converter ao Senhor, em nome de Jesus. Irmão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus, esteja com todos nós desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.